como os que passaram pelo palco virtual aqui do Rota Effect Digital, nessa tarde eu quero convidar a professora, autora, consultora jurídica, especialista em direito e gestão de entidades do Sistema S, super interessante. Coloquem no chat se alguém já participou de algum pregão, alguma licitação do Sistema S. E ela também é mestre em meio ambiente e desenvolvimento, uma área super interessante, a doutora Caroline Rodrigues, para a gente conversar sobre programa de integridade na nova lei de licitações. Boa tarde, Caroline, tudo bem? Oi, boa tarde, Amanda. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham nesse evento maravilhoso da Effect, né, no Rota Effect sempre à frente, né, em excelência para os licitantes, trazendo sempre temas muito atuais, palestrantes muito bons, né? Eu estava aqui de olho nas palestras anteriores, a Carmen aqui, o Saulo, o Leandro também, fazendo as minhas anotações aqui, é sempre tão bom nessa troca de experiência, de conhecimentos com todos. Antes de mais nada, Amanda, quero agradecer aqui a Effect pela oportunidade de participar novamente aqui de um evento de vocês. A Carmen, minha querida amiga, digo que ela mora no meu coração e sempre que me fizerem qualquer convite, eu vou aceitar, porque eu gosto muito tanto da proposta da Effect de estar sempre à frente, né, e auxiliando os licitantes, como esses eventos que vocês fazem, que são realmente incríveis, maravilhosos. Já vi que colocaram ali o meu contato, né? Então, desde já está aí o meu contato. No final da apresentação ali tem também o meu e-mail, para quem tiver dúvidas, para quem quiser discutir também, passar alguma questão aqui para mim, se eu não conseguir responder alguma aqui, porque eu falei para eles, vocês têm que me falar quanto tempo que eu tenho, porque quando eu me empolgo eu vou passando o tempo, né? Pessoal, tem uma apresentação ali, não sei se já está pronta ali para vocês colocarem para mim? Perfeito, maravilha. Então, vamos lá. Então, o meu tema aqui, que é um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, é a importância dos programas de integridade, né? A Amanda comentou ali, eu sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente, e atualmente nós temos falado muito sobre ESG, né, que é uma governança socioambiental. Então, o tema governança, ele está muito atual, né, e a governança está entrando também muito forte aqui na nova lei de licitações, né, tanto como uma exigência para a própria administração, e quem já teve contato com a nova lei de licitações, viu que a administração pública está saindo de um modelo burocrático para ir para um modelo gerencial, no qual as ferramentas de governança estão sendo cada vez mais exigidas para a administração. Em contrapartida, se nós vamos arrumar a casa da administração pública, né, tanto direta como indireta, e por que não do Sistema S, né, a Amanda também já puxou o gancho ali, é importante que os licitantes também arrumem, porque nós vamos ver aqui que o tema corrupção, né, que infelizmente assola o país, ele é uma via de mão dupla. Se nós temos alguém da administração pública que exige ou que aceita, nós temos alguém também de uma administração privada, de uma empresa, de uma corporação, que aceita participar desse jogo ou ainda oferece, né? Até para que a gente consiga contextualizar esse tema, é importante trazer alguns dados aqui que realmente são alarmantes. Daí a gente vai entender porque há um movimento no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, para trazer uma cultura de integridade para as licitações. Segundo dados da própria OCDE, mais de $1 trilhão por ano é movimentado em propina. 2,6 trilhões, 2,6 trilhões de dólares são desviados por corrupção. Isso não é um privilégio somente do Brasil, mas aqui no Brasil nós sabemos, e há muito tempo a mídia muito traz, né? Volta e meia traz alguma reportagem sobre desvio, sobre corrupção, sobre superfaturamento. 87% das empresas brasileiras que participam de licitação dizem já ter visto ou participado ou ainda identificado casos de propina, de nepotismo, de corrupção, de fraudes em licitação, 87%. É um número muito alto. Isso, é claro, como consequência, né, nós temos mais de 50% também em acréscimo em fraudes, né, devido a fraudes em licitações, e os recursos públicos acabam tendo um desvio,
Eles não são alocados adequadamente, seguindo Constituição, seguindo lei, seguindo o interesse público. E isso não é um privilégio só da execução contratual também. Nós conseguimos identificar os casos de fraude, de corrupção, desde a etapa preparatória da licitação. Agora, na nova lei, nós temos toda uma etapa preparatória, né, com os estudos técnicos preliminares, com os termos de referência. Então, desde esse momento, já é possível identificar as fraudes e as corrupções, seja em relação a um direcionamento, em relação a estabelecer algumas exigências que sabe-se que somente algumas empresas vão poder participar, né, ou mesmo uma falta de transparência, uma redução da competitividade. Nós temos também todas essas fraudes, todos esses ilícitos sendo percebidos na etapa de seleção dos fornecedores, né, ali na licitação, mesmo na etapa externa da licitação. E, por fim, na execução contratual, que é onde realmente os desvios acontecem. Então, nós temos superfaturamento, nós temos sobrepreço, nós temos dificuldades em relação à fiscalização contratual, muitas vezes porque há essa ou propina, ou qualquer outro tipo de ilícito, justamente nessa etapa, para esconder os desvios. Então, isso, é claro, é muito prejudicial, não só para a administração pública, como para toda a sociedade, para toda a coletividade. Mas, afinal de contas, o que seria corrupção? Tem uma série de situações que podem ser consideradas corrupção, tem muitas definições de corrupção, e aqui eu trago essa figurinha aí de que a corrupção, a mãe ali preocupada, o pai preocupado ali com o filho, dizendo, lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia, o seu futuro, porque realmente é um desvio em relação aos objetivos macro, do país, do desenvolvimento do país. Mas essa corrupção, aqui eu trouxe também uma definição da própria Amartya Sen, que diz o seguinte: o comportamento corrupto envolve a violação de regras estabelecidas para o ganho e lucro pessoal. Então, aqui nós já temos todos os elementos da corrupção, ou seja, ela vai sempre ter uma violação de regras com o intuito de um ganho pessoal. Então, isso que realmente é importante que a gente consiga compreender o que é corrupção. Porque a própria lei anticorrupção, ela traz uma série de situações, ela sinaliza uma série de exemplos que podem ser considerados, mas não é necessariamente aquele pagamento ali de propina. Mas, por exemplo, o próprio fato de ter um direcionamento para auxiliar um amigo ali do pregoeiro, isso daí já é considerado um ato corrupto, de corrupção. A legislação contra a corrupção, ela tem como finalidade, aqui a gente já vai começar a entrar nela, aplicar uma sanção que seja proporcional à gravidade da ofensa, que a gente sabe que no Brasil nós temos essa cultura de sancionar para conseguir tentar reverter alguma irregularidade, Reparar o dano suportado pelo erário e, por fim, desestimular os comportamentos ilícitos e imorais. Temos uma série de leis no Brasil. O Brasil é recheado de leis anticorrupção. A própria Lei 12.846, a Lei de Acesso à Informação, a Lei das Estatais. Quem trabalha com estatais também tem todo um programa de integridade que é exigido pelas estatais em seus regulamentos. O decreto 11.122, que acabou de sair do forno, que regulamentou a lei anticorrupção, o 9.203, que é da governança pública, e agora a lei de licitações, a 14.133, que trouxe uma série de situações relacionadas à integridade, não só na administração pública, como exigência para os próprios licitantes. A própria lei anticorrupção, então, e aqui, pessoal, só uma informação, eu vou deixar esse material aqui à disposição para vocês, tem vários slides aqui que eu trago várias informações, mas eu vou passar bem rapidamente por alguns aqui, para a gente ir realmente para onde a gente interessa aqui para o nosso tema. Então, veja que a própria lei anticorrupção, lá no artigo 5º, ela definiu que constitui atos lesivos à administração pública aqueles que atentem contra o patrimônio público, contra os princípios da administração. Então, qualquer situação que atente contra, por exemplo, o princípio da transparência, o princípio da eficiência, já pode ser considerado como um ato lesivo. E está ali na lei anticorrupção, considerado um ato corrupto e que pode ser passível de punição. Em relação às licitações e contratos, uma série de exemplos aqui que a lei traz.
Por exemplo, criar de modo fraudulento ou irregular uma pessoa jurídica só para participar de licitação, obter vantagem ou benefício indevido, procurar afastar licitante por meio de fraude, de oferecimento de vantagem de qualquer tipo, aquele tal do conluio, fraudar o equilíbrio econômico-financeiro, superfaturando os produtos e os serviços, tudo isso também é considerado como corrupção. E na nova lei de licitações, na lei 1433, a própria lei ela tentou trazer aqui para as contratações também alguns aspectos para tentar mudar essa cultura, para trazer uma cultura de integridade também para as contratações. E a lei ela trouxe 3 critérios de aplicabilidade de programas de integridade na lei. Quais seriam esses critérios? Primeiro, uma obrigação contratual, que a gente vai ver ali na sequência, um critério de desempate, aplicação de sanção e reabilitação, ou seja, os licitantes, quando forem contratados, pode ser exigido um programa de integridade, assim como pode servir como um critério de desempate, ou atenuar a aplicação de penalidades, ou ainda reabilitar. Um programa de integridade, como nós vamos ver também na sequência, é um sistema de gestão interna das empresas, e ela serve justamente para evitar fraudes e corrupção. Em relação às obrigações contratuais, pessoal, a lei de licitações diz o seguinte, que nas contratações de obras, de serviços e de fornecimentos de grande vulto, o que seria o grande vulto? A própria lei estabeleceu que aquilo que seja superior a 200 milhões de reais, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, conforme regulamento. Então, algumas questões aqui. Primeiro, o objeto pode ser tanto obra, como serviço, como fornecimento. Qualquer objeto acaba sendo abrangido aqui na exigência de um programa de integridade. Grande vulto, 200 milhões. Porém, pessoal, isso aqui na doutrina nós temos entendido como sendo uma norma geral que pode ser alterada pelos estados e municípios na regulamentação da lei internamente. Ou seja, um estado ele pode apresentar um valor menor para que ele considera como grande vulto e que se exige esse programa de integridade como obrigação contratual. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando formos participar das licitações para identificar se naquele estado ou naquele município há uma regulamentação específica da lei de licitações e que estabeleça outro valor aqui para o que seria considerado como grande vulto. Tá? E aqui também a lei estabeleceu um prazo de 6 meses e ainda vai vir regulamento por aí. Quem vai regulamentar é a própria CGU. Esses 6 meses, pessoal, depende muito da empresa, depende do porte da empresa, depende dos riscos a que ela está submetida. Pode ser que em 6 meses eu consiga estabelecer efetivamente um programa de integridade, mas a depender do porte da minha empresa, esse prazo aí é muito curto. Então, vamos aguardar essa regulamentação aí que vem da CGU, da própria CGU, para tentar identificar como que vai ser feita a avaliação desses programas de integridade pelas empresas que vão ser submetidas a essa obrigação contratual. Tá? Além, então, da obrigação contratual, a nova lei de licitações estabeleceu também um critério de desempate, dando preferência às empresas que possuem programa de integridade, como consta lá no artigo 60, no inciso 4º, ou seja, empataram as propostas, elas podem ser desempatadas pelo critério de desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. E, além disso, sanção. Fui sancionado, mas se eu possuo um programa de integridade, pode ser que pode ser considerado esse programa de integridade para uma atenuação em relação a essas penas. Né? Vejam lá no artigo 156, parágrafo 1º, na aplicação das sanções, ou seja, como a forma de graduação das sanções, serão considerados implantação ou aperfeiçoamento de um programa de integridade, também de acordo com as normas a serem ainda expedidas. E, por fim, a nova lei de licitações estabelece nas contratações públicas a reabilitação. Lá no artigo 163, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente,
lá no 155, que apresentar declaração ou documentação falsa durante licitação ou execução do contrato pode ter atenuada a penalidade se o licitante, se o contratado tiver realmente um programa de integridade, né, implantado ou aperfeiçoando esse programa de integridade. Então, tudo isso vai ser considerado. A ideia da lei, portanto, pessoal, é de tentar, claro, evitar, né, esses casos de corrupção, de fraudes nas contratações públicas, mas também trazer uma cultura de integridade para as empresas privadas, né, para todo o desenvolvimento das contratações públicas. Isso seria realmente excelente, né? Porém, pessoal, eu trouxe aqui ainda no material um alerta para vocês, como comentei ali em relação à regulamentação. Tem muitos estados e alguns municípios que já regulamentaram, mas a lei anticorrupção e exigem dos fornecedores, dos licitantes, programas de integridade. Olha ali naquele mapa, regiões com legislação vigente, tudo que está em azulzinho ali já exige um programa de integridade pelos fornecedores. O que está em verdinho ali, é um verde mais claro, tem projeto de lei, e aqui no estado do Paraná está no plano do governo. Ou seja, veja a quantidade de estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, que já exigem programas de integridade, e cada qual com seus critérios. Trouxe aqui uns exemplos para vocês. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, enfim. Rio de Janeiro, contratos com valor superior a R$ 1.500.000. Vejam que o valor é muito diferente da nova lei de licitações, de 200 milhões. Ou seja, qualquer contrato com valor superior a 1.500.000 para obras, serviços de engenharia e 650 mil para compras e serviços, já se exige um programa de integridade. É um valor baixo até para muitas licitações. Então, imagine ali no Rio de Janeiro que já estão exigindo esses programas de integridade. Daí a importância realmente de, quando for participar de uma licitação, identificar qual que é a legislação que vai reger aquela contratação, aquela licitação. Geralmente ali no edital, no preâmbulo, já consta quais são essas leis. Então vejam que o próprio Rio de Janeiro, para quem vai participar, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, enfim, todos aqueles estados que constam ali no mapinha, e alguns municípios, como Joinville, que já se exige, e tem parâmetros diversos aqui em relação ao alcance, em relação ao prazo que deve ser implementado esse programa, como que deve ser feita a comprovação, a fiscalização, e vários outros critérios ali que são exigidos, ok? Então, deem sempre uma olhada. E para aqueles fornecedores que participaram desses certames e não atenderam a essas regras, desses programas de integridade, há multas ainda. Veja ali no Rio de Janeiro, a multa é de 0,02% por dia incidente sobre o valor do contrato, se a empresa não apresentar esse programa de integridade. E é claro, né, pessoal, que o legislador, aqui eu que trabalho com isso, sei da dificuldade das empresas em estabelecer, em implementar, em fiscalizar, em melhorar também esses programas de integridade. Como comentei com vocês, muitas vezes 6 meses é um prazo muito exíguo para você implementar um programa, para você aperfeiçoar esse programa. São várias etapas ali que nós vamos ver ali na sequência. A ideia, então, portanto, pessoal, dessas exigências desses programas, ou vocês também podem ouvir a expressão sistema de integridade, é prevenir. Prevenir por meio de políticas, normas internas, né, códigos de ética, avaliação de riscos, por meio de comunicação eficiente, de treinamentos, né, para os seus funcionários. Então, a ideia é realmente prevenir esses atos ilícitos. E como a gente está comentando aqui, falando sobre a lei de licitações, é que esse programa, ele vai prevenir as fraudes e corrupções nas contratações públicas, né? Esse realmente é o grande objetivo da legislação. Vai detectar também, esse programa, ele auxilia a detecção desses ilícitos, seja por meio de auditorias, de canais de denúncia, de investigações, de controles internos. E, por fim, a ideia também de um programa de integridade é de responder adequadamente, seja por meio de consequências dessas condutas aos funcionários, seja por meio da efetiva
efetividade de monitoramento, correção, melhorias, orientações. Então, isso tudo é muito importante também para as empresas. Para quem tem curiosidade de como que eu vou identificar, como que eu vou estabelecer um programa de integridade, o decreto 11.129, que regulamenta a lei anticorrupção, ele traz vários critérios para serem analisados dentro de um programa de integridade. Lá no artigo 56, ele comenta, né, quais são os objetivos de um programa de integridade, ainda deixei em vermelho aqui, que é fomentar e manter uma cultura de integridade, e ele também estabelece esses parâmetros ali, como comprometimento da alta administração, estabelecimento de políticas de ética e integridade, registros contábeis efetivos, controles internos confiáveis, treinamentos, análise de riscos, prevenção a fraudes e ilícitos, estrutura de compliance independente, due diligence de fornecedores, canais de denúncia, são vários os parâmetros. Porém, pessoal, para facilitar, eu trouxe alguns aqui que eu digo que são os principais. Isso para finalizar aqui a minha fala, que me falaram que eu tenho menos de 5 minutos. Mas olha quais são os principais. O primeiro deles, pessoal, é o comprometimento da alta administração. Se eu não tenho uma alta administração comprometida com um programa de integridade para participar de licitação ou realmente para manter efetivamente, eu não vou conseguir ter um programa de integridade. Vai virar algo que só está no papel, que dizem que é aquilo que é para inglês ver, que não existe efetivamente. E daí não vai resolver o problema do Brasil em relação à corrupção. Claro, estou sendo otimista, mas a ideia é que tenha realmente efetividade, né? Então, eu preciso ter o comprometimento da alta administração, alocando recursos suficientes, aprovando formalmente documentos, participando de treinamentos, tomando as decisões importantes a respeito do programa. Gestão de riscos, outro dos principais pilares de um programa de integridade. Eu tenho que identificar quais são os eventos que podem vir a ter consequências voltadas à detecção de fraudes, de corrupção, para ter o remédio adequado para isso. Identificar qual que é a probabilidade disso acontecer, qual que vai ser o impacto aqui para a empresa. Então, eu tenho que identificar qual que é o meu core business, estabelecer normativos internos, identificar quais são esses normativos, se eu já tenho, qual que é a minha operação, quais são os funcionários que estão envolvidos em cada uma das etapas ali da minha empresa, né? Ou seja, tem uma série de análises que devem ser identificadas para que a gente tenha uma gestão de riscos eficiente. Né, e aqui eu trouxe para vocês um modelo de gerenciamento de riscos que tem toda uma identificação de contexto, a identificação do próprio risco, a análise de probabilidade e impacto, a avaliação, como se dará o tratamento. Depois que eu conseguir identificar e gerenciar esses riscos, eu tenho que estabelecer as políticas e procedimentos. 2 políticas essenciais, né, ou 2 normativos que não podem faltar no programa de integridade. Código de ética e conduta, com todos os atos ali que são considerados adequados e os inadequados, e as respectivas punições que podem sofrer os funcionários se desatenderem a esse código, e a política de relacionamento com a administração pública. Isso é fundamental para quem trabalha com licitação. Canal de denúncias também é outro pilar importantíssimo para que a gente consiga estabelecer, né, identificar essas fraudes e corrupção por meio de denúncias, né, esses atos ilícitos. Treinamento para todos os funcionários, uma comunicação também adequada, né, para que eles conheçam todas essas etapas, todas as políticas, todos os documentos ali, para que eles saibam exatamente como agir em todos os processos, sejam os licitatórios ou processos internos, enfim, para evitar os ilícitos. Investigações, né, ou seja, se eu tenho uma denúncia, eu tenho que ter todo um aparato para ter uma avaliação e investigação, e assim ter também a resposta adequada para isso. E, por fim, um monitoramento e gestão adequados desse programa de integridade, com acompanhamento, com avaliação de todas as ações. Vejam que quando vier a regulamentação, pessoal, que nós vamos provavelmente identificar grande parte desses pilares, eles vão ter que ser efetivos. E a administração pública, é claro, ela vai ter que fiscalizar esses programas de integridade, eles vão ter que identificar que há um programa de integridade na empresa e que é efetivo.
né? E, por fim, qual que é a importância desse programa de integridade para as empresas que participam de licitação? Criação e estabilização de uma cultura de integridade, que é o grande objetivo realmente de toda essa legislação que está tentando transformar as contratações públicas, prevenção de irregularidades e desvios, consecução do propósito da empresa, né, uma empresa íntegra que consegue identificar e atingir todos os seus resultados e seus objetivos, promover o alcance desses objetivos estratégicos, transparência e segurança dos negócios. Todo mundo confia muito mais nas empresas que têm um programa de integridade, isso é fato. Conhecimento dos riscos para a prevenção e remediação. Redução de penalidades administrativas, como nós vimos ali na nova lei de licitação, né, que tem essa possibilidade também. Resguarda a responsabilização individual dos dirigentes, conforme, para quem tiver curiosidade, consta no próprio Lei Anticorrupção e no decreto atual 11.129, e, por fim, facilita a participação em licitações públicas, como nós vimos ali, a nova lei de licitações já estabeleceu como obrigatoriedade, né, isso não é para participar da licitação, porque isso seria irregular, mas uma obrigação contratual. Não é mesmo? Além da nova lei de licitações, nós temos ali várias leis em estados, municípios, e como vocês viram ali no mapinha do Brasil, está quase todo preenchido, né? Ou seja, a tendência é realmente aumentar a exigência dos programas de integridade, da efetividade, da avaliação deles para participação ali nos processos licitatórios. Por fim, tem aqui alguns guias de apoio às empresas que eu trouxe, né? A própria CGU traz uma série de publicações para auxiliar as empresas a promoverem, a elaborarem seus programas de integridade. Nós temos também, para quem quer certificar, a ISO 37301, que é específica sobre os sistemas de gestão de compliance, e tem um selo também, que é o Empresa Proética, que nesse site ali da CGU, vocês conhecem esse programa e também tem algumas informações importantes ali para quem está interessado aí em entrar nesse mundo aí dos programas de integridade. Seria isso, pessoal. Desculpa aí a correria, acredito que temos algumas perguntas, não sei se temos tempo aí para respondê-las, mas sim. agradeço aí pela oportunidade. Oi, Amanda, vamos lá. Oi, Caroline, temos sim. Ótimas perguntas aqui que a gente selecionou, mas antes eu queria ler para ti o comentário da Josenilda Oliveira, que ela escreveu: Caroline, sua palestra está esclarecendo muitas dúvidas, obrigada. E realmente foi uma palestra muito esclarecedora. Esse tema ainda traz algumas dúvidas, principalmente porque está vinculado à nova lei, a gente continua aprendendo sobre a nova lei, então teve algumas mudanças. Mas deixa eu trazer uma pergunta que foi da Juliana. Ela questionou sobre alguns CNPJs, quando penalizados, simplesmente encerram aquele CNPJ e abrem um novo. Isso é legal? Isso não é bacana nem legal, não é realmente. Juliano, o problema isso é um problema recorrente no Brasil, ou seja, a empresa é penalizada, ela vai lá, abre um novo CNPJ, uma nova empresa, ela participa novamente da licitação. Agora já tem, inclusive, uma possibilidade de despersonalização, né, dessas empresas, para que se verifiquem quais são os sócios, né, para que se vá para as pessoas físicas que estão por trás dessas empresas, para identificar se eles já foram penalizados. Isso, inclusive, aumenta o risco das contratações, e isso pode ser averiguado nos procedimentos de due diligence de fornecedores, né? Ou seja, ainda que essa empresa faça esse tipo de artimanha, ela pode vir a ser penalizada novamente, porque vão ser atingidos e avaliados e verificados quem está por trás da empresa, ou seja, os CPFs ali dos CEOs, enfim, ela pode cair num programa de due diligence e isso pode ser descoberto. Muito bom saber disso. Uhum. O Israel questionou: quando estamos iniciando um novo processo licitatório e de cara você já se depara com um direcionamento para a empresa que está fornecendo o serviço atual, como devo proceder? Israel, excelente pergunta, porque isso, infelizmente, a gente consegue identificar e não muito raro nas licitações, né? Um direcionamento. Por vezes, esse direcionamento não é intencional, é falta de informação mesmo de quem está elaborando, mas infelizmente a gente sabe que há esses direcionamentos que acabam incorrendo nessas penalizações, nessas situações ilícitas, né? Nesse caso, Israel, você deve fazer, já impugnar o edital, né? Ou seja, vamos tentar primeiro administrativamente, uma impugnação edital, trazendo todas as informações
que você conseguiu identificar de direcionamento, tá? Se não conseguir uma republicação do edital sem esse direcionamento, ou seja, administrativamente não conseguir, você pode ir pelo Poder Judiciário tentar anular aquele processo, tá? Ou pelo menos tentar suspender ali o certame para que seja reanalisado e o próprio Poder Judiciário depois pode se pronunciar pela ilegalidade ali do certame, ok? Mas tenta primeiro por via de impugnação, administrativamente, se não conseguiu obter êxito, pode ir por vias do Poder Judiciário. Muito bom, é importante o licitante saber dos seus direitos, né, do que ele pode fazer legalmente, né, frente a isso. Eu queria trazer, Caroline, um comentário da Juliana, para a gente conversar um pouco. Ela colocou, nos editais não fica muito claro qual é o erro grave, médio ou leve, e qual penalidade será aplicado para qual erro. Isso se torna injusto, desproporcional. Uhum. Eu acho que é uma das grandes falhas, Juliana, nos editais, em especial acredito que ela esteja falando sobre a questão de penalidades, né, de sanções administrativas. Uma grande falha dos editais é não ter uma tabela no qual se estabeleça qual que é a infração e qual que é a sanção correspondente, né? E toda penalidade ela tem que ser avaliada realmente sobre esse aspecto de ter uma gradação, ou seja, o que pode ser considerado como um erro grave, médio ou leve, qual que é a consequência de cada um, né? E justamente essa questão do impacto para a administração, que muitas vezes não é considerado quando eles vão elaborar aquela cláusula de penalidade, né? Ou seja, sempre deve se identificar aquilo que pode trazer um maior impacto, né, seja para os cofres públicos, seja para a imagem, enfim, e assim conseguir proceder com uma gradação em relação às penalidades. Se isso acontecer também, Juliana, ou seja, há uma cláusula que é muito aberta em relação às penalidades, e você não sabe se você vai ser penalizada com a penalidade mais grave por um simples atraso ou não, deve também ser questionado o edital, tá? Seja por meio de um questionamento, às vezes, para esclarecer sobre isso, ou mesmo por uma impugnação administrativa. Isso é uma falha grave nos editais, que pode, inclusive, ocasionar algum certo direcionamento. Já vi acontecer situações de que a cláusula de penalidade, ela acabava afastando os licitantes, né, ou seja, reduz a competitividade para que determinadas empresas participassem, porque é claro que no decorrer do contrato elas não iam ter todo esse rigor de penalização, né? Então é importante, Juliana, questionar a administração acerca dessas cláusulas. Perfeito. O edital, né, que é a lei daquela licitação, precisa ser o mais claro e mais completo possível, porque ele é um Exatamente. instrumento que vai esclarecer tudo, tanto para quem vai executar essa licitação, né, o órgão que planejou, quanto para quem vai participar. Exatamente. Como ele também, Amanda, pode ser um instrumento que vai startar a irregularidade. Né? É por meio dele que daí os licitantes têm que ficar muito atentos, né, como os comentários anteriores ali, para, se for o caso, identificou ali uma falta de transparência, uma cláusula muito aberta, muito fechada, um direcionamento, questionar a administração sobre isso. Perfeito. Uma excelente dica. Pessoal, fiquem atentos ao edital, ele é super importante. Professora, eu queria trazer insistir para trazer mais uma última pergunta, do Breno. Ele questiona: muitas empresas de grande porte abrem outro como ME ou EPP para abrirem vantagem no momento dos lances, né? Porque tem a vantagem deles. Isso é legal? Não, não é legal também, Breno. Porque justamente, né, isso infelizmente tem se tornado um pouco comum, e principalmente depois da Lei Complementar 123, né, que traz essas vantagens aí para as micro e pequenas empresas, isso é considerado fraude, tá? Isso também é passível de punição. E também vai pela desconsideração da empresa, da personalidade jurídica, para verificar se há outra empresa por trás dessas micro e pequenas empresas que entram nas licitações para garantir, pelo menos, a Lei Complementar 123, os benefícios às micro e pequenas empresas, mas elas estão por trás de uma grande empresa. Isso também é considerado uma fraude, e isso pode ser detectado, inclusive pode ser encaminhado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, aos tribunais de contas, tá? E isso pode ser avaliado, e se realmente for considerado como uma fraude, a empresa vai ser punida. Perfeito, muito bom, professora. Muito obrigada por partilhar seu tempo conosco, seu conhecimento, esse material riquíssimo que vai ficar acessível para todo mundo. Muito obrigada, professora Caroline, por ter aceitado novamente o nosso convite. É um prazer sempre recebê-la aqui. Muito obrigada por ser essa nossa grande parceira.
Eu que agradeço, Amanda, novamente, agradeço a você, a minha querida amiga Carmen, a Effect, parabéns pelos eventos, sempre brilhantes e oportunos aí da Effect, contem sempre comigo, obrigada. Obrigada, professora.